Olá e bem-vindos a esta análise. Para quem está no terreno, nós sabemos bem que vivemos numa era em que as máquinas e os equipamentos são de uma complexidade brutal. A verdade nua e crua é esta. O que funcionava há 20 anos ou mesmo há 5 simplesmente já não serve. Hoje em dia temos uma necessidade premente de modernizar a forma como gerimos os nossos ativos industriais. Temos de parar de ser aqueles que apenas andam a apagar fogos e a trocar peças partidas e começar a adotar uma verdadeira engenharia de fiabilidade. E é exatamente isso que vamos desmistificar hoje, focando-nos no grande motor dessa mudança, a metodologia RCM. Para organizarmos as nossas ideias de forma clara, o nosso percurso hoje passa por 5 pontos rápidos. Ponto 1, a revolução na mantença. 2, o que é CRTM. 3, ferramentas e implementação prática. 4, casos práticos de sucesso. E, por fim, o ponto 5, a especialização em manutenção Lean. Avançando logo para o nosso primeiro ponto, a tão necessária revolução na manutenção e a mudança para uma postura proativa. Com a velocidade louca da evolução tecnológica, aquela velha tática de cruzar os braços, esperar que a máquina avarie e depois ir a correr consertar, é, nos dias de hoje, insustentável. A exigência do mercado obriga-nos a antecipar, obriga-nos a eliminar desperdícios operacionais que teimam em atrasar a produção, aquilo a que na famosa filosofia Lean se chama de mudas. Pensem naquele contraste quase cômico, mas tristemente real, que ainda se vê por aí. A gestão a exigir que tudo esteja na vanguarda, enquanto o técnico da manutenção chega armado com uma chave de porca gigantesca, completamente perplexo a olhar para uma máquina controlada por robótica inteligente. É o retrato perfeito de uma desconexão muito perigosa. Tentar manter equipamentos do século XXI com uma mentalidade presa a meados do século XX. O que nos leva ao segundo ponto. Afinal, o que é esta famosa RCM e qual é a sua filosofia central? Bem, para percebermos a RCM, ou manutenção centrada na fiabilidade, temos de recuar aos anos 60, à indústria aeronáutica. Estava em causa a vida humana, por isso a necessidade de segurança absoluta era vital. Esta metodologia foi formalizada em 1978 por Nowland e Heap com uma definição muito direta. Trata-se de uma disciplina lógica para o desenvolvimento de programas de manutenção programada. A grande palavra mágica aqui é lógica. RCM não trabalha com suposições, não se fia no sempre fizemos assim. É uma disciplina altamente estruturada e focada num objetivo claro. Não apenas reparar, mas garantir que o equipamento continua a fazer aquilo para que foi desenhado. No fundo, a mudança de chip, a grande revolução, é esta. A manutenção tradicional olha para uma peça e pergunta como é que isto avaria e como é que eu arranjo. A RCM vira o jogo do avesso. A RCM foca-se em avaliar as consequências da falha, ou seja, se isto avariar, o que é que nos acontece? Afeta a segurança da equipa, tem impacto ambiental, faz-nos prever uma fortuna porque a fábrica para. É absolutamente crucial perceber que só devemos atuar ao nível do componente depois de pesar minuciosamente estas consequências. É trabalhar de forma inteligente, otimizando esforço e recursos. Passando agora da teoria à ação, vamos ao terceiro ponto, as ferramentas e como implementar isto na prática. Porque a RCM exige um nível de rigor mental gigantesco, o processo tem de ser metódico e segue habitualmente 5 passos inegociáveis. Primeiro de tudo, juntar as pessoas certas. É preciso uma equipa multidisciplinar. A RCM não se faz fechado num gabinete. Segundo passo, mapear com rigor os ativos e as funções exatas que eles têm de cumprir. Terceiro, mergulhar no histórico de avarias. Quarto passo é realizar a FMEA, que é a análise dos modos de falha e os seus efeitos. E só no quinto e último passo, depois de todo este trabalho de diagnóstico cirúrgico, é que definimos e implementamos o equilíbrio perfeito entre as tarefas de prevenção e de correção. E claro, no terreno não há uma receita única. Dependendo do vosso contexto, podem seguir um de 2 caminhos. Existe a abordagem rigorosa, que é a RCM clássica, densa, extremamente detalhada, ideal para sistemas novinhos em folha ou de risco altíssimo. E existe a abordagem intuitiva. A escolha entre uma e outra é pura gestão pragmática. Depende dos dados que já têm em mãos, de quanto risco a operação suporta e, lá está, do peso das consequências de uma paragem. Mas chega de falarmos em abstrato. Vamos ao quarto ponto, provar com números reais. Os casos práticos de sucesso. Olhem bem para este número. $150 mil de poupança num único ano. Onde é que isto aconteceu? Na indústria mineira, numa operação de frota de caminhões de transporte de minério. E o mais surpreendente, esta quantia foi poupada aplicando a metodologia RCM apenas e só à substituição dos filtros de óleo. Em vez de se trocar às cegas, com base em calendários genéricos, a otimização ditou o momento exato, cortou custos brutais e eliminou horas de trabalho que, na verdade, eram puro desperdício. É o poder da lógica no terreno. Mudando de indústria para um exemplo igualmente fascinante,
Vejam como o setor ferroviário aplicou esta mesma lógica. Se pensarmos nos comboios da CP, mais concretamente nas carruagens Arco, o sistema de portas costuma ser uma tremenda dor de cabeça. O que foi feito com a RCM foi um mapeamento funcional exaustivo. Dividiram o problema em blocos de análise, de forma a dissecar o sistema de comando e operação das portas, compreendendo ao milímetro cada pequena fronteira do ativo. E o esforço deu os seus frutos de forma clara. Os dados levantados provaram o que falávamos há pouco sobre o impacto das consequências. Descobriram que 49% das falhas nesse sistema tinham apenas impactos não operacionais. No entanto, uns expressivos 26% interferiam diretamente com a segurança. Quando temos esta granularidade de informação nas mãos, deixa de haver palpites. O plano de manutenção é traçado à medida, garantindo que o dinheiro e a mão de obra são aplicados exatamente onde mais doem e protegem as pessoas. Para dominar esta capacidade analítica, chegamos ao nosso quinto e último ponto, a formação e a manutenção Lean. Onde é que a RCM encaixa numa estratégia macro de fábrica? Encaixa precisamente quando juntamos a vertente analítica com uma filosofia de melhoria contínua, entrando na chamada manutenção Lean. Para quem quiser mergulhar a fundo nisto e elevar o nível das suas equipas, é vital investir em conhecimento sólido. Um exemplo de referência que não podemos ignorar é a pós-graduação em Lean Maintenance da CLT Value Based Services, que funciona desde 2014 no formato de e-learning super prático. São dezenas de horas estruturadas de forma incisiva, passando pela liderança, pela melhoria contínua, pela TPM, a manutenção produtiva total e, claro, dedicando pelo menos 20 horas inteirinhas só à fiabilidade. Se a vossa ideia for antes começar por criar bases, aconselhamos fortemente a recorrer à literatura consolidada da área. Uma obra absolutamente incontornável e que serve de base a muito do que falamos aqui hoje é o Manual de TPM e Lean Maintenance de João Paulo Pinto, publicado em 2013. É uma excelente bússola para começar a mapear a aplicação destas ferramentas de gestão no vosso dia-a-dia operacional. E para encerrarmos esta nossa análise, quero deixar-vos com esta citação fortíssima. A manutenção deve ser um ingrediente-chave na conduta de todos para a eliminação dos mudas. Não se esqueçam, mudas são o desperdício, o esforço escondido, os remendos provisórios que drenam as contas da vossa empresa. Gerir ativos já não é ter uma chave na mão à espera da quebra, é ter toda uma organização concentrada em impedir que a quebra aconteça e em encurtar perdas. E a grande questão que fica no ar para refletirmos hoje é esta. Os métodos de manutenção que vigoram hoje nas vossas instalações estão de facto a eliminar as causas profundas dos problemas ou andam simplesmente a varrer o desperdício para debaixo do tapete? O desafio está lançado. Continuemos a evoluir, aprendam sempre e até à próxima.